Olá, meninas, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Bom, então, como vocês já sabem, né, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a creatina. A creatina que vem do grego e significa creas, que significa carne, né? Então, a creatina é algo assim que vem se popularizado muito, né, nos últimos tempos, principalmente ali a suplementação da creatina. Então, para que a gente entenda o que é a creatina, mais especificamente o ácido alfa-metil guanidino acético. Então, a creatina ela é uma amina de ocorrência natural, então o nosso organismo produz creatina e ela é sintetizada ali pelos órgãos fígado, rins e também pelo pâncreas. Elas são sintetizadas a partir dos aminoácidos, que são a glicina, a arginina e a metionina. Além disso, a creatina também é obtida através de via de alimentação, especialmente pelo consumo de carnes, como carne vermelhas, carne suína, carne de peixes. Posteriormente, eu vou mostrar uma tabelinha com as quantidades, né, de creatina nas principais fontes alimentares. E para que a gente entenda mais lá para frente os benefícios da utilização da creatina, é fundamental que a gente entenda como que ela atua no nosso organismo, né? Então, eu escrevi aqui de uma maneira tentei escrever de uma forma bem resumida e explicativa para que vocês entendam. Então, basicamente, o ATP-PCR, ele vai aumentar a síntese de ATP. O ATP, como a gente sabe, é responsável pela geração de energia no nosso organismo, né? Então, o ATP-PCR, ele aumenta a síntese desse ATP no músculo, gerando mais energia ainda. E durante ali aquela fase de contração muscular, o ATP, ele é utilizado para gerar energia e a ressíntese desse composto, que ocorre com a doação de um fosfato esse que é proveniente da quebra de fosfocreatina lá pela enzima CK, que é a creatina quinase, para difosfato de adenosina, o ADP, formando assim o ATP. Então, aqui eu coloquei também um esqueminha aqui embaixo, né? Então, basicamente seria isso. O ADP ali com o PCR, juntamente com a creatina quinase, vão formar o ATP, após ali essa ingestão de creatina. Por isso, então, que a creatina, ela aumenta a energia, né? E o consumo de creatina exógena, ele desempenha um papel importante ali, fundamental, no controle da biossíntese endógena de creatina. E também ali, durante principalmente aqueles exercícios que são intensos e de curta duração. Então, por exemplo, crossfit, futebol, natação, né? Então, principalmente durante esses exercícios, elevadas concentrações de PCR muscular podem acelerar ali, atuam acelerando o processo de refosforilação das moléculas de ADP em ATP, por meio de reação catalisada pela creatina quinase. Então, para que fique bem claro esse processo, né, essa atuação da creatina no nosso organismo, coloquei essa imagem também que está aqui de forma bastante simplificada. Então, primeira coisa, o ATP. Então, o ATP é a fonte de energia que é utilizada por cada célula ali do nosso corpo. Segundo passo, né, digamos assim, a energia usada. Então, a contração muscular, ela faz com que o corpo utilize o ATP que tem disponível, né, nas nossas células. E terceiro passo, o ADP, né? Então, aí que entra o ADP. Então, a atividade física intensa, ela vai reduzir o ATP, ou seja, ela reduz essas moléculas que geram energia ao nosso corpo. E assim, então, essa atividade física, ela vai converter em adenosina difosfato, né? Então, de adenosina
trifosfato, que é o ADP, ela converte em difosfato, ou seja, aquela que possui duas moléculas, que é o caso do ATP. E por último, então, a creatina, né? Ela vai ajudar, vai estar ali auxiliando na transformação do ADP de volta em ATP para energia, né? Para aumento de energia e recuperação. E basicamente a creatina atua dessa forma. Então, agora, em relação às fontes alimentares, né, que falei para vocês que eu ia comentar. Então, assim, os principais alimentos, né, as fontes alimentares de creatina são de origem animal, né, principalmente as carnes. O alimento arenque, né, que é um peixe, ele possui entre 6,5 a 10 gramas por quilo, né, desse alimento, ou 650 miligramas de creatina em 100 gramas dessa carne. O salmão, que possui 4,5 gramas por quilo de salmão, né? A carne bovina possui a mesma quantidade ali do salmão, 4,5 gramas de creatina. E, por último, a carne suína, a carne de porco, que dentre essas opções acredito que seja a mais barata, né? E possui uma quantidade legal, possui 5 gramas por quilo do alimento, ou 500 miligramas em 100 gramas. Então, um indivíduo que através da alimentação, ele não consegue a quantidade adequada que ele necessita de creatina, se recomenda a suplementação que a gente vai falar mais adiante. Então, as necessidades endógenas e exógenas ficam em torno ali de 2 gramas para repor a creatina catabolizada, ou seja, aquela excretada em forma de creatinina pelos rins. E o consumo diário de creatina, ele geralmente é em torno ali de 1 grama na dieta normal, né, de um indivíduo, e complementada pela síntese endógena. Ali nessa dieta normal, digamos que carne, leite, eu esqueci de falar leite no slide anterior, mas o leite possui 0,1 gramas, se eu não me engano, também uma quantidade bem baixa de creatina. E aqui um exemplo, então, né, para a gente entender como que funciona a quantidade, né, qual que é a quantidade que a gente armazena de creatina, né, no nosso organismo. Então, por exemplo, um homem que pesa cerca de 70 quilos, ele armazena cerca de 120 gramas de creatina, né? Então, aproximadamente ali 95% desse conteúdo total se encontra depositado no músculo esquelético, né? Que é o local, então, de síntese ao local de utilização. E em um artigo que eu li, eu coloquei aqui um print, né, desse artigo, porque acho que fica melhor, senão seria muita informação. Mas, enfim, esse artigo, ele descreve os tipos de creatina, né, os tipos de creatina e sua eficácia, quais que são as diferenças. Provavelmente vocês já ouviram, creio eu, que vocês já ouviram falar sobre a creatina monoidratada, né? A creatina monoidratada é a mais comum, a mais acessível, além de ser a que tem eficácia comprovada. Assim, digamos que todos os estudos que são realizados em torno da creatina monoidratada. Então, por isso que a gente sabe que ela é benéfica, que ela tem eficácia comprovada cientificamente, né? Enquanto os outros tipos de creatina ainda não foram muito estudados, né, na literatura. Então, a monoidratada, a sua composição, é claro que varia de fabricante para fabricante, de marca para marca, mas a sua composição, ela fica em torno ali de 88% de creatina e 12% de água. E assim, qual que é a diferença dessa creatina para os outros tipos de creatina? Processo de filtragem. Basicamente, o que mais difere ambas é o processo. Então, assim, a monoidratada, ela passa por um processo de filtragem simples, né? E a sua absorção é lenta, né, no nosso organismo.
Já a creatina micronizada, ela é um pouquinho mais, o valor dela é um pouquinho mais elevado do que a mono, e o processo, ela é bastante semelhante, assim, com a monoidratada. O que difere é que o processo dela, que também é de filtragem simples, mas esse processo dela é um pouquinho mais específico, assim. Ela vai passar por uma quebra daqueles cristalzinhos que vão estar quebrando ali vão estar deixando ali em torno de 10 vezes mais menores, sabe? Aquelas partículas. Por isso, né, por consequência disso, a sua absorção será mais rápida. Já o outro tipo de creatina, que é pouco falado, né, raramente falado, é a creatina alcalina. O que seria essa creatina? A diferença dela é que ela tem um pH bastante elevado, né? E assim, então, resumidamente, a diferença dos tipos de creatina é os seus processos de filtragem ali, né? Deixando claro, enfatizando que a creatina com eficácia comprovada é a monoidratada, né? Então, é bom que isso fique claro lá na hora de estar escolhendo um suplemento. Então, agora, em relação a essa suplementação, né? Em relação à recomendação mesmo. Então, assim, na literatura, os estudos mostram... Deixa eu só tomar uma água. Os estudos mostram que a sua eficácia ali, né, legal, digamos assim, é com uma ingestão de 3 a 5 gramas diariamente, né? Então, fica aí nessa faixa de 3 a 5. E em que momento tomar? Então, o que seria mais interessante? No pós-treino, no pré-treino, de vez em quando, né? Então, assim, a creatina, ela possui um efeito crônico, né? Então, por conta disso, que é necessário fazer esse uso, né, dessa suplementação diariamente, independente do horário. Então, não tem problema se for no pré-treino, no pós, no intratreino, né? O que importa é que se tome todos os dias. Eu li um artigo, até esqueci de colocar aqui, mas nesse artigo o estudo foi realizado em praticantes, né, de atividade física, que faziam essa utilização no pré-treino e no pós-treino. E eles observaram uma eficácia maior em quem utilizou no pré-treino. Mas, assim, não foi uma diferença tão significativa, tão grande. Então, assim, fica a critério do indivíduo que for estar utilizando esse suplemento, né? E esse suplemento ele é bastante interessante em exercícios com alta intensidade e curta duração. Então, como por exemplo, futebol, crossfit, natação, né? Esses exercícios que exigem uma intensidade maior, porém são de curta duração. E em questão de suplementação, né? Então, se você precisar aumentar a quantidade de creatina, né? Dependendo ali dos seus objetivos, se a sua alimentação não é capaz de estar, né? De estar suprindo, digamos assim, essa quantidade, se faz a utilização, então, de suplementos à base de creatina monoidratada. Então, como eu disse anteriormente, a creatina que tem eficácia. E ali em relação à dose de carga, o período de dose de carga, a suplementação é em torno de 20 a 30 gramas de creatina ao dia, né? Que são divididas em 4 a 6 doses de 5 gramas, né? Por que são divididas assim? Porque assim há uma melhor absorção. E essa dose de carga, né? Então, ali a ingestão deve ser de 5 a 7 dias, né? Isso porque né, esse tempo, né, esse período é suficiente para aumentar os estoques musculares. E como a gente sempre fala na nutrição, né, que nada em excesso faz bem, então doses mais elevadas, né, muito acima do limite permitido, podem ocasionar em náusea, fraqueza e diarreia. As quantidades excedentes também, né, são excretadas na urina, e após ali aquele período de carga inicial, sugere-se a ingestão de doses de manutenção mais reduzidas, então ali em torno, né, como eu falei anteriormente, ali na dose de carga de 20 a 30 gramas por dia,
né, divididas em 4 a 6 doses de 5 gramas, aqui já após o período de carga inicial, essa quantidade é bem mais reduzida, então em torno de 2 a 5 gramas por dia durante ali 30 dias. E em caso ali na interrupção, né, de aproximadamente 3 meses antes de iniciar uma nova dose de carga. E então, agora em relação aos efeitos, aos benefícios da creatina na saúde. Então, assim, muito se fala da creatina, mas quais são os seus benefícios, né? No que ela realmente é eficaz? Então, na saúde, de um modo geral, é comprovado pela literatura, por diversos estudos, né? Não sou eu que estou falando, é a literatura. Então, a creatina, ela melhora o metabolismo da glicose, ela auxilia ali naquela manutenção e força muscular, ela melhora também a saúde vascular, proporciona também uma redução no estresse oxidativo, além de também proporcionar uma melhora na função cerebral. E agora, mais especificamente, né, aqui na nossa disciplina de recursos ergogênicos do esporte, então, mais especificamente, agora falando sobre os efeitos voltados ao esporte, né, ao desempenho físico. Então, a creatina é benéfica na performance e no rendimento, né, ela vai estar ali auxiliando, ela proporciona uma maior tolerância ao esforço, melhora a ressíntese de glicogênio muscular, aumenta a força e também a potência muscular, aumenta também ali a recuperação muscular, né? Então, aquele período pós. Aumenta também o sprint durante o exercício, além de também promover uma maior oxidação de energia, né? Do ATP. Como a gente conversou lá no início de como atua a creatina, né? Então, esses são os benefícios da creatina especificamente no exercício físico. E os efeitos adversos, que também podem estar ocorrendo, né? Que é bastante importante a gente se atentar a isso, é o aumento da massa corporal no total, diarreia, aumento do estresse renal e danos hepáticos. E, assim, em atletas saudáveis, ela não induz efeitos prejudiciais sobre a função renal. Eu participei de um ciclo de estudos há uns meses atrás sobre a suplementação de creatina no exercício físico, e assim, o que mais o pessoal tinha dúvida era em relação à função renal, né? Tinha, digamos assim, que um pé atrás, né, se a creatina não era prejudicial ali nos rins. Mas não, em atletas saudáveis, né, nenhum estudo se comprova que ela é prejudicial, né, ali na função renal. Então, ela não induz nenhum efeito prejudicial. E cãibras, né, ela também pode um dos efeitos adversos que podem ser ocasionados são cãibras, principalmente naqueles atletas que treinam intensamente em altas temperaturas. E quanto tomar, né? Então, assim, como eu disse lá no início, a dose, né, que os estudos mostram que tem bastante eficácia comprovada, de 3 a 5. Isso é bastante importante enfatizar, porque às vezes você chega lá na hora de recomendar a suplementação para o paciente, quanto que eu tenho que recomendar, né? Então, creatina entre 3 a 5 gramas ao dia tem uma eficácia bem bacana. No entanto, a dose segura recomendada pela literatura também, né, e aprovada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é de 3 gramas ao dia. Então, 3 gramas é um valor bastante benéfico. Já ali naquela fase de sobrecarga, pode-se tomar de 20 gramas ao dia, 5 a 7 dias, se necessário for, né? Na fase de manutenção, 3 a 5 gramas ao dia. E bastante importante a gente enfatizar aqui também, né? Que o consumo da creatina em conjunto com o carboidrato, ali em torno de 40 a 50 gramas de carboidrato, e em conjunto com proteínas,
ela pode aumentar a absorção muscular dessa creatina, devido ali à estimulação da insulina presente no carboidrato. Aqui eu coloquei duas imagens de alguns estudos que eu tirei. Então, assim, essa imagem, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas enfim, essa imagem aqui acima é um estudo que foi realizado, não vou lembrar agora bem ao certo a quantidade, mas é um estudo que foi realizado em um grupo de homens, atletas, e foram divididos, né? Metade desses homens fizeram uso de creatina e metade placebo. E o que se observou, né? Eu não vou lembrar agora quantos dias, mas se eu não me engano foram por 7 dias. 25 gramas de creatina por 7 dias. E o que se observa? Houve um aumento tanto na massa corporal, tanto na massa magra, né? Houve um aumento de 6,3% de creatina, enquanto o grupo placebo houve um aumento de 3,6% na massa corporal e 3,1% na massa magra. Ou seja, né, nesse estudo a gente observa que quem fez a utilização de creatina teve praticamente o dobro, né, de aumento, né, na massa corporal e na massa magra. Já nesse outro gráfico aqui embaixo, né, que, como vocês podem observar, então ali eles estudaram os efeitos só da suplementação de creatina e da suplementação, né, ali do consumo da creatina juntamente com o carboidrato. E o que eles observaram? Eles observaram que essa suplementação em conjunto, além que ela aumenta a concentração de creatina no organismo, ela também aumenta o conteúdo muscular em torno ali de 10%. Acredito que seria isso, meninas. Eu vou deixar aqui as referências que eu utilizei. Vou deixar também nos materiais complementares esse artigo sobre os efeitos da suplementação de creatina, sobre força e hipertrofia muscular, atualizações, que é do Lancha Júnior e outros autores. O Lancha Júnior é um nutricionista incrível da nutrição esportiva, então esse artigo é bem bacana, né? Não dava tempo de eu descrever o artigo todo nessa aula, mas se vocês quiserem ler depois com calma, né? Para ter como um conhecimento adicional. E qualquer coisa, né? Vocês têm meu contato, qualquer dúvida, né? Qualquer coisa que vocês tenham para falar, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, meninas. Até mais.